E a grande batalha entre a fé e a incredulidade se dá na mente humana. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, a mente dos incrédulos. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos, pela mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então é na mente humana que se trava a batalha entre a fé e a incredulidade. Isso é coisa muito séria, meu irmão. O que você está recebendo de mentalidade vai determinar a tua vida cristã, tua vida em sociedade e tuas atitudes. E aí Paulo vai dizer nesse mesmo versículo: eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Essa palavra simplicidade lá no grego é aplotes, que significa: eu temo que vocês se apartem da retidão que há no Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Para que o Evangelho não seja falsificado. E aí você vai para o versículo 4. E no versículo 4 está dizendo: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Mas se alguém prega um outro Jesus, Jesus é o Senhor absoluto da igreja, único meio de salvação. Qualquer coisa fora isso é heresia e é bobagem. E aí ele vai dizer uma outra coisa aqui no texto: e se recebeis um outro Espírito que não recebeste. Ele está falando aqui do espírito de confusão. O espírito que não é o Espírito Santo, é um espírito que traz confusão doutrinária para o povo. Não traz paz, não traz base, mas traz dúvida, traz confusão. É essa aqui que é a coisa muito séria. E o apóstolo Paulo, entre o versículo 11 e entre o versículo 13 e 15, ele diz que esses falsos apóstolos, que querem dizer que são apóstolos verdadeiros, mas são falsos, e Paulo chama de obreiros fraudulentos. Por quê? Porque estão falsificando o Evangelho. No dizer de Paulo de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículo 2, falsificadores da palavra de Deus. Isso não é uma brincadeirinha. E aí ele vai dizer uma outra coisa nesse mesmo versículo. Eu estou fazendo aqui apenas uma exegese bem rápida, a interpretação do texto, não é? Bem rápida aqui para você. E se você é um outro espírito e um outro evangelho, Paulo está falando do evangelho misturado com legalismo judaico e com vãs filosofias. Evangelho não precisa de muleta. Evangelho não precisa de bengala. Evangelho é a verdade fundamental de Deus para o homem. Não precisa de teorias teológicas nem de ajuda. Ele é soberano.